E aí, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Então, estamos aí de volta com a nossa série de videomensagens falando sobre o Apocalipse. Desculpem pela demora em estar postando outras mensagens, né, dando continuidade, mas é mais por causa do tempo mesmo. Porém, a partir de hoje, vou estar tentando, em um prazo de tempo menor, estar postando a continuação dessas mensagens. E eu espero que venha abençoar e venha também contribuir para o conhecimento de cada um de vocês. Dando continuidade, nós falamos, né, em uma das últimas videomensagens, os temas que nós estávamos tratando, falava exclusivamente dos selos, dos 6 selos lá do Apocalipse. Hoje, nós vamos continuar falando lá no capítulo 6, você que quiser acompanhar comigo, abra a sua Bíblia no capítulo 6, partindo do versículo 9, vamos falar do versículo 9, versículo 10 e versículo 11, que vai falar exclusivamente do 5º selo. O tema da mensagem de hoje é a recompensa dos que fizeram a verdadeira marcha para Jesus. Vocês vão entender o porquê da verdadeira marcha para Jesus. Se existe a verdadeira, é porque existe também a falsa. Vamos lá? Fala assim, lá no capítulo 6, no versículo 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Vamos parar um pouquinho nesse versículo 9 do capítulo 6. O que quer dizer? Se você acompanhar as outras videomensagens, ou se você acompanhar o capítulo 6 inteiro, falando sobre os selos, o que você vai observar aqui? A abertura dos selos representam várias ações que ocorrerão sobre toda a terra. Um pouco diferente das ações quanto à morte, quanto à fome, quanto à miséria, quanto à guerra, que é o que vai suceder à abertura dos selos anteriores, no 5º selo vai falar sobre um acontecimento exclusivo para os cristãos que foram mortos porque guardaram a sua fé. O que quer dizer isso? Por que fala porque as almas dos que estavam debaixo do altar? O altar, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, representa um sacrifício, local de sacrifício, de adoração a Deus. Numa tradução ao pé da letra, seria um local alto onde se oferece sacrifício. O sacrifício que esses cristãos ofereceram, nós chamamos eles de mártires. Por que mártires? Porque eles morreram em favor da sua fé em Cristo. Foi tão grande que olha o privilégio que eles tiveram. Próximo ao fim de tudo, porque esse período, lembrando, esses acontecimentos, eles vão suceder o arrebatamento. Só irão sofrer todos os danos dos selos, assim como das trombetas, que nós iremos falar em outras videomensagens, aqueles que ficarem aqui, depois da volta de Jesus no arrebatamento. O que quer dizer nesse versículo 9 do capítulo 6? Que esses cristãos, eles vão receber uma grande recompensa. Mas por que eles vão receber uma grande recompensa? Aí vem o tema da mensagem de hoje. Eles realizaram a verdadeira marcha para Jesus. Vamos lembrar, é um caso recente, a morte daqueles cristãos egípcios que foram decapitados pelo Estado Islâmico, pelos terroristas do Estado Islâmico. Por que eles foram decapitados? Porque eles criam em Cristo e todo aquele que crê em Cristo, principalmente de linhagem lá do Oriente Médio, porque todo e qualquer muçulmano extremista tem um ódio aos cristãos, tem um ódio aos judeus. Então, por isso, eles foram mortos, porque eles não negaram a sua fé. Eles poderiam negar a sua fé, eles poderiam se converter ao islamismo, mas não. Eles não negaram a sua fé e, por isso, eles serão dignos e lá no fim de tudo, antes de se consumar o juízo final, a alma deles estará debaixo do altar. Olha que privilégio. E aí, continuando, lá no versículo 10, esse mesmo capítulo 6, fala o seguinte: eles clamaram em alta voz, dizendo: ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardareis para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? O
O que eles perguntaram diretamente para Deus? Senhor, até quando nós vamos ver essa injustiça que nós sofremos? Até quando o Senhor não vai agir? Por quê, gente? Se eles estão perguntando isso, é porque eles têm a consciência do que está acontecendo nesse período no mundo. O que vai estar acontecendo nesse período no mundo? Liderado pelo anticristo, aqueles que irão viver a condenação inferna com o diabo, seus anjos, o falso profeta, o anticristo, eles vão estar atacando brutalmente os cristãos e principalmente o povo de Israel, o Estado de Israel. E esses cristãos que foram mortos, que vão ter o privilégio de terem... Lembrando, cristãos que foram mortos. Ah, mas eu que morri seguindo a Cristo, eu que morri vivendo uma vida reta com Cristo. Se você não se tornou um mártir, o que vai ser esse mártir? Aquele que morreu em favor do testemunho de Cristo. Um exemplo que eu li desses cristãos coptas do Egito. Você vai ter sua glória? Você vai ter sua glória. Devido à vida reta que você viveu, devido ao preço que você pagou, que também é um preço de sacrifício, seguir a Deus nos dias de hoje. Porém, esses cristãos, independente, eu dei um exemplo mais contemporâneo dos dias de hoje, mas existem vários e vários mártires que estão descritos na Bíblia. E eles vão receber essa recompensa, a verdadeira recompensa. Porque, como eu disse, a verdadeira marcha para Jesus é essa. Não é essa marcha que ocorre anualmente, às vezes 2 vezes no ano, em estados diferentes, no único estado. Não é essa marcha onde tem atores, onde tem políticos, ditos cristãos, onde tem cantores que recebem milhões e milhões por ano para estar cantando, e muitos não estão nem um pouco se importando com o outro, que tem padecido a cada dia. Muitos sequer se importam de levar o amor de Cristo, o amor de Deus ao outro. Não é essa marcha para Jesus. Esses que realizam essa marcha para Jesus, esse show, na maioria das vezes, eles não estão preocupados se existem pessoas sofrendo, sedentas do amor de Cristo. Então, aqueles que vão receber essa recompensa são justamente aqueles que, por causa do testemunho que deram, são dignos e serão honrados por Cristo no fim de tudo. Para finalizar, lá no versículo 11, veja que Jesus falou para eles aguardarem, nesse versículo 11. Eles questionam, o Senhor Jesus, eles questionam a Deus sobre o tempo que eles teriam que esperar para que eles viessem ser julgados, aqueles que agiram contra eles. E lá no capítulo 11, lá no versículo 11, vai dizer o seguinte: cada um deles recebeu túnicas brancas, e foi-lhe dado que repousassem ainda por um pouco mais de tempo, até que se completasse o número de seus conservos que haveriam de ser mortos, assim como eles também haviam sido. O que nesse instante Deus está esperando? Vai estar esperando, porque será no futuro. Deus, o Senhor Jesus, vai estar esperando justamente que aqueles que têm de serem salvos nessa grande tribulação, você que tem dúvida, você que não sabe o que é grande tribulação, acompanhar as nossas últimas videomensagens, que nós falamos de uma videomensagem exclusivamente na grande tribulação. Aqueles que sofrerem na grande tribulação, porém que forem separados, ou que com a sua própria vida conquistarem o direito à salvação eterna, enquanto o número deles não for completo, os ímpios, aqueles que estão matando cristãos, estão matando aqueles que creem em Deus, estão fazendo que se gerem cada dia mais mártires, assim como muitos hoje no Estado Islâmico, muitos extremistas muçulmanos fazem, eles não sofrerão o julgamento, eles não verão a ira de Deus. Então, muitas das vezes nós buscamos, eu vejo muito em noticiário, isso é injusto, tem que fazer alguma coisa contra os muçulmanos, tem que fazer alguma coisa contra esses muçulmanos que são extremistas, porque existem sim aqueles que creem no islamismo e que vivem uma vida mais pacífica, porém, em sua grande maioria, principalmente quando se fala da região que faz fronteira com o Estado de Israel, que onde se encontra o Estado Islâmico, a grande maioria é extremista.
e a grande maioria, por mais que não mate, mas professa uma fé totalmente contra aquele que se diz cristão, totalmente contra os judeus. Então, gente, o que é importante? O que a gente deve tirar como um aprendizado desses 3 versículos? O Senhor Jesus, quando ele veio trazer a paz. Ele veio trazer o amor. Ele veio para que todo aquele que nele cresce tivesse vida, e vida com abundância. Eu não estou falando de dinheiro, tá? Porque muita gente confunde essa vida com abundância. A abundância que ele veio trazer não é essa. O dinheiro você pode até conquistar através da sua fé em Deus, você pode, porque existe algo que chama-se lei da semeadura. Se você planta crendo de coração, com sinceridade, você vai receber. Isso é, a própria natureza nos mostra isso. Se eu planto feijão, eu colho feijão. Se eu planto muitas sementes de um determinado fruto, eu vou colher muito daquele fruto. Mas eu quero dizer que o Senhor Jesus sofreu, o Senhor Jesus morreu, e ele disse que aquele que me segue, e ele não aborrece pai, mãe, que ele não aborrece amigo, parente, por aí vai, que ele não é digno de mim. Talvez você não tenha feito essa marcha para Jesus para uma morte física, mas é necessário que façamos uma marcha para Jesus, para uma morte para esse mundo. Muitas pessoas vivem entregues a esse mundo. Muitas pessoas vivem totalmente com o amor que elas deveriam ter pelo outro, elas têm simplesmente para consigo mesmo. E toda a Escritura se resume em um único mandamento, que amemos aos outros como amamos a nós mesmos. O Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, ele vai falar algo mais forte ainda através de João. Ele vai dizer que um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu amei. Gente, por mais que muitos não creiam que Jesus vai voltar, mas ele vai voltar. Eu espero que essa videomensagem ela possa te fazer refletir. E que por mais que nós não venhamos ser um daqueles que a alma vai estar debaixo do altar, que nós venhamos ter a nossa alma arrolada nos céus. Nós venhamos viver eternamente com Cristo. Deus abençoe. Um abraço a todos.